Deus tem uma palavra para mim e para você. E Deus vai mexer com você nesta manhã. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor já falou conosco desde o início que entramos nessa igreja nesta manhã. E cremos que o Senhor tem algo especial para nós, Senhor, reservado através da vida deste vaso, Pai. Usa, Pai, a vida do presbítero Fabiano com graça, com poder e com ousadia. Mas tão somente fala ao meu coração, fala ao coração da tua igreja. Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Senhor derrame graça, autoridade e ousadia sobre a vida do teu filho para transmitir esta palavra que vem do teu coração aos nossos corações. Sobre a tua igreja, Pai, nós profetizamos já que é uma terra fértil para a tua palavra, que o teu Espírito Santo haja na vida da igreja, Pai, ó Deus, e verdadeiramente nós possamos absolver aquilo que será ministrado nesta manhã, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, amém e amém. Amém, a graça e a paz do nosso Jesus Cristo a todos, amém? Semana retrasada, os irmãos que estavam aqui lembram sobre o que eu falei? Foi sobre Efésios, foi sobre a gente ter responsabilidade, né? Nossa responsabilidade sobre o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Na quarta-feira eu falei sobre graça. Eu falei que a graça de Deus, vou dar uma palhinha para vocês, tá? Vocês não estavam aqui, mas falei que a graça de Deus nos leva, nos ensina a ter uma vida sensata, justa e piedosa. Amém? E hoje eu quero falar uma outra coisa que a igreja, nós como igreja, nós precisamos brilhar. Nós temos que brilhar no meio da escuridão. Nós somos chamados para brilhar. O próprio Senhor Jesus fala que não se acende uma candeia e põe ela debaixo da cama, você não esconde, você não se acende uma luz, você não acende uma lanterna e se esconde essa lanterna. Você coloca essa lanterna para brilhar. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele fala que nós somos como estrelas brilhantes. Quando a gente fala assim, estrelas brilhantes, achamos que nós precisamos brilhar, a primeira ideia que vem na minha cabeça, e talvez a primeira ideia que você também tenha formado, talvez na sua mente, na sua cabeça, é de pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm sucesso na sua carreira, sucesso no seu trabalho, sucesso aonde elas estejam, não é assim? As pessoas que estão na mídia, pessoas que estão em evidência, são aquelas pessoas que têm sucesso, que o mundo diz que está brilhando, são estrelas, né? Estrelas da música, estrelas da televisão, estrelas no meio empresarial, são aquelas pessoas que são bem-sucedidas. Agora eu e você, como igreja, será que é dessa forma que nós temos que brilhar? Porque o coração do homem, ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. E às vezes nós olhamos para nós, olhamos para mim e olhamos para você e achamos que Deus nos chama para nós brilharmos assim, como o mundo brilha. Como o mundo brilha. E se nós começarmos a pegar as pessoas e olhar direito a palavra de Deus, não é bem assim. Deus nos chama para brilhar, mas para nós brilharmos de uma forma diferente, para nós refletirmos uma luz diferente da luz que o mundo está acostumado a ouvir, a luz de sucesso. Quando às vezes você ouve pessoas falando que para você testemunhar de Jesus, para você falar de Jesus, você precisa ser bem-sucedido. Hoje está sendo comum isso. Como que eu vou dar testemunho de Jesus se eu não tenho um carro, se eu não tenho uma casa? Como eu vou dar testemunho de Jesus se eu estou passando por dificuldades? Como eu vou testemunhar o meu Senhor no meio de tantas dificuldades que eu tenho passado? Eu quero compartilhar com os irmãos lá em Filipenses, capítulo 2.
do versículo 12 em diante. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 12 em diante. Então, depois de Efésios, antes de Colossenses. Amém? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei não de ter corrido, nem de me esforçado inutilmente. Amém? Bom, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses. Essa carta aos Filipenses, ele está escrevendo da onde? Ele escreve dentro de uma prisão aos Filipenses. E essa carta do apóstolo Paulo pode ser chamada a carta da alegria, porque várias vezes ele fala o quê? Alegrem-se, alegrai-vos no Senhor, alegrem-se em Deus, alegrem-se. Para o mundo de hoje, para o mundo que nós vivemos, é até um paradoxo, não bate essa ideia. Eu estou preso, eu estou escrevendo uma carta e falando para as pessoas, olha, alegrem-se, alegrem-se. E agora ele começa a falar para os filipenses, olha Filipenses, vocês obedeceram e ainda continuam obedecendo, mas eu quero que vocês obedeçam sem a minha presença. E ele fala, olha, vocês brilhem como estrelas. Mas ele fala assim, no versículo 12 ele começa assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença. Obedecer a quem? Nós temos que começar a brilhar. Nós temos que começar a brilhar nesse mundo. Mas para nós brilharmos nesse mundo, nós temos que obedecer a quem? Ele não está falando, olha, vocês me obedeçam. Ele não está falando, olha, vocês obedeçam aos apóstolos. Ele não está falando isso, ele está falando, olha, vocês obedeçam a Jesus. Olha, vocês obedeçam o chamado que vocês receberam. Primeira coisa, irmãos, para nós começarmos a brilhar, para nós começarmos a refletir a luz de Deus nas nossas vidas, é nós vivermos uma vida de obediência. Obediência. Essa obediência a quem? A Deus. A Deus e a sua palavra. Antes dele colocar isso, ele dá um exemplo aqui de obediência. Ele fala de quem? Ele fala de Jesus Cristo. Ele fala que Jesus Cristo obedeceu até a morte, e morte de cruz. Irmãos, não tem como nós termos uma vida cristã, não tem como nós termos uma vida, andarmos com Cristo, sem nós entendermos que nós temos que obedecer a Deus. Porque quando nós viemos aqui, ou tomamos uma decisão e falamos assim, olha, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. É muito fácil a gente esquecer da primeira parte, a parte do Senhor. A gente só lembra da segunda parte, a parte do Salvador. Não, Deus é o meu Salvador. Deus é o meu Salvador. Mas e a parte do Senhor? Quando eu falo Senhor, é o seguinte, a Bíblia nos diz que antes nós éramos escravos do pecado. Mas agora nós continuamos escravos de Deus. Então eu tenho que obedecer a Deus. Eu sou chamado a obedecer a Deus. Obedecer até o fim. Obedecer aonde, irmãos? Obedecer como? Aonde? Em todos os momentos. O apóstolo Paulo fala aqui, olha, Filipenses,
como vocês obedeceram, como vocês ainda estavam, como vocês obedeceram enquanto eu estava aí, continuem obedecendo sem a minha presença. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil a gente, às vezes, obedecer a Deus na presença dos outros irmãos. É fácil a gente obedecer a Deus na igreja, é fácil a gente obedecer a Deus quando nós estamos com o pastor, é fácil a gente obedecer a Deus quando a gente quer esconder. Agora a gente tem que obedecer a Deus em todos os momentos. Nós obedecemos aqui, nós obedecemos no Brasil, nós obedecemos na fábrica. O presbítero Miak ministrou sábado, ele falou sobre caráter. Ele falou sobre isso. Caráter é nós termos a nossa vida reta e justa em todos os momentos. Em todos os momentos. Não apenas quando é conveniente para nós. Ele fala obedecer. Obedecer. Aí sim nós vamos começar a brilhar. A obediência leva a nós, às vezes, a passar por situações que nós não queremos. Então, quem acha que Paulo queria estar na prisão? Quem daqui de sã consciência pode falar, olha, eu gostaria de estar na prisão, eu gostaria de passar por uma prova dessa? Obedecer leva a nós termos que enfrentar situações muitas vezes desagradáveis. Eu não entendo, eu não vejo, se você me mostrar onde está na Bíblia que eu obedecendo a Deus, em todas as situações eu não passarei perigo, em todas as situações eu não passarei problema, em todas as situações eu não enfrentarei dificuldades. Irmãos, o meu Deus, o seu Salvador que nós servimos, ele morreu na cruz, porque ele foi obediente. Nós temos que brilhar, para isso nós temos que obedecer. Obedecer leva-nos a nós entrarmos em uma coisa, em ação. No versículo 13, ele fala assim, no 12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Algumas traduções, ao meio da revista e corrigida, ela fala: completai a salvação de vocês. Completar, e talvez traz um termo às vezes que para nós a gente pensa que nós estamos completando a obra de Deus. A obra de Deus, quando Deus salvou a minha, a sua vida, a obra foi completa. Não tem meio termo, ele completou a salvação. Não tem essa de que ele te libertou, ele te salvou, ele te curou, ele te libertou. Não tem essa de fazer regressão de vida passada, irmãos. Não tem isso de você buscar regressão. Eu quero saber o que aconteceu na minha vida. Não, Deus te libertou. Não tem maldição mais sobre a sua vida. Não tem mais maldição sobre a sua vida, porque Deus te salvou. Agora ele está falando assim: põe em ação a vossa salvação. A salvação foi completa, mas eu tenho que começar a colocar em ação essa salvação. Como é que colocar em ação? A NVI coloca e fala assim: colocai em ação a vossa salvação. E ele é bem específico, no grego também, é a vossa salvação. Não é você pensar que você vai começar a colocar em ação a salvação do mundo. Primeiro, para nós começarmos a brilhar, nós temos que colocar em ação a nossa salvação. A nossa salvação. A obediência me leva a entender que eu sou salvo. E se eu sou salvo, essa minha salvação vai resultar em quê? Em ações. Em ações. Que ações que são essas? Eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou
buscar uma vida digna desse Senhor e Salvador. É nós começarmos a colocar em ação. A igreja, a gente às vezes está acostumado a achar que colocar em ação a nossa salvação é nós virmos na igreja, no culto, é nós estarmos vivendo uma vida eterna. Ou é vida eterna. Nós temos que ter isso. Mas quando fala aqui de temor e tremor, quando nós entendemos que esse Deus de amor, mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo um miserável, Ele me amou, como eu posso ter medo de um Deus tão maravilhoso desse? Como eu posso ter medo de um Deus tão maravilhoso desse? Eu tenho obedecido, eu tenho colocado em ação a minha salvação. Como eu posso ter medo? Se eu tenho essa convicção. Não é medo, irmãos, quando ele fala de temor e tremor. Ele fala aqui sobre reverência. Vocês lembram lá em Isaías capítulo 6, quando o Isaías ele entra no templo e ele vê a glória de Deus, o que ele fala? Ai de mim, homem pecador, homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que estou na presença de um Deus santo, imaculado, sem marca nenhuma. Ai de mim. Isso é reverência, irmãos. Isso é nós temos reverência. Porque nós vemos e às vezes nós profanamos o santo. Porque nós não temos reverência por Deus. Nós não temos respeito por Deus. Aí nós perdemos o temor. Aí você perde o temor. Agora o temor é nós entendemos que esse Deus santo, maravilhoso, nos chamou. Ontem também nos jovens, o Bel, ele deu uma dinâmica, nós tivemos que passar uma mensagem, fizemos como se fosse uma reportagem aqui, eu estava aqui participando, e o Bel perguntou qual foi a preocupação, A maioria das pessoas perguntaram, a preocupação nossa era falar a verdade que estava sendo dito na mensagem, não é? A verdade. Por que é a verdade nós temos que ter a preocupação de falar a verdade? Porque, irmãos, nós não estamos falando de qualquer uma coisa, nós estamos falando do que é santo. Nós estamos falando de um Deus santo. Então nós temos que buscar falar o quê? A verdade. A verdade. Quando nós entramos para orar, quando nós viemos na casa de Deus, nós temos que vir com coração com temor. Porque nós estamos vindo na presença do Deus vivo. Vocês não estão vindo na presença do presbítero, na presença do pastor, na presença do grupo de louvor. Nós estamos vindo na presença de um Deus vivo, de um Deus que é santo, um Deus que não precisava de mim e de você, mas mesmo assim Ele foi lá e buscou a mim e a você. Mesmo assim, no meio de um povo de impuros lábios, e mesmo sendo uma pessoa de lábios impuros, Ele busca você, Ele quer estar na tua presença, e você precisa estar na presença dEle, com esse temor, com esse tremor. O temor é o princípio da sabedoria. Porque quando nós temos temor, nós vamos pensar duas vezes antes de agir. Sabedoria e inteligência, irmão, são duas coisas diferentes. Inteligência, tem muitas pessoas inteligentes. A pessoa sabe de tudo. A pessoa tem uma capacidade tremenda, mas ela não é sábia. Como assim, Fabiano, a pessoa não é sábia? Porque ela não sabe aplicar aquilo que ela sabe. Ah, Fabiano, você conhece a Bíblia toda? Você conhece tudo? Irmãos, ninguém pode falar isso. Quem sou eu para entender a mente de Deus? O maior teólogo do mundo, ele é apenas uma criança, a Melissa assim falando blá 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 blá, perto de Deus. O que tem mais conhecimento. Mas o que tem mais conhecimento, se ele não sabe aplicar 10% do conhecimento que ele não tem sabedoria, ele não tem temor de Deus. Se nós temos temor, nós aplicamos aquilo que nós aprendemos. Se nós aplicamos aquilo que nós aprendemos, nós temos sabedoria. E se nós temos sabedoria, nós começamos a brilhar. A luz de Cristo, o bom perfume de Cristo, começa a brilhar no meio da sua igreja. Começa a brilhar no meio da minha e da sua vida.
Nós precisamos brilhar. Aí você fala, Fabiano, mas como o Rodrigo testemunhou, como nós temos passado aqui, às vezes, com a situação, Fabiano, mas minha vida, olha, às vezes eu estou tendo um problema, estou tendo dificuldade, como que eu vou... Irmãos, quem está escrevendo aqui é um homem que está na prisão. Quem está escrevendo é um homem que está na prisão. Ele está falando, olha, brilhem, porque ele está brilhando. Aonde eu e você estivermos, independente da situação que nós estivermos, nós vamos estar brilhando se nós vivermos nessas situações. Se nós estivermos obedecendo, se nós estivermos com temor ao Senhor, nós vamos estar brilhando. Nós vamos estar brilhando. Independente, irmãos. Então, olha, Fabiano, mas eu tenho falhas, irmãos, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas. Fabiano, mas como você está falando de Jesus? Irmãos, estou falando que eu tenho temor e tremor de Deus. Eu tenho dificuldade? Tenho. Irmãos, eu tenho, às vezes a gente olha assim a Bíblia. Se você olhar, se pegasse o apóstolo Paulo, ele já tinha dificuldade já na época dele. Alguns não aceitavam ele. Hoje, então, se nós chamássemos o apóstolo Paulo, né? Vamos pensar assim. Se você fosse chamar o apóstolo Paulo para dar um testemunho numa igreja, acho que muitas igrejas não abririam a porta para ele testemunhar. Porque um homem que é pisado, um homem que é preso, né, pastor? Um homem que é tacado de pedra, um homem que nem os seus o aceitam, um homem que testemunho que ele vai dar nas igrejas? Mas que vitória que ele tem? Completei a boa carreira e fiquei firme na fé. Independente da situação, nós temos temor e tremor por Deus. Obediente até a morte. Tanto o versículo 13 fala assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Bom, daí você vai perguntar para mim, Fabiano, se é Deus quem efetua em mim, então, eu vou ficar esperando eu ter vontade. Eu vou ficar esperando Deus colocar a vontade no meu coração. Irmãos, não é isso que o texto está dizendo. Primeiro ele fala assim: quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Se você for olhar isso à luz das Escrituras, vamos voltar lá em Jesus Cristo. Ele fala assim em Lucas 22, 42. Abram aí, irmãos, a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 22, 42. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Jesus e o Pai são um. Mas o que Jesus ele fala aqui? Quando ele está próximo de se entregar, ele está próximo de enfrentar todas as dores, ele fala o quê? Versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Bom, então, Jesus fez a vontade de Deus? Fez. Nesse momento ele fala o quê? Pai, se queres, sejas feita o quê? A tua vontade. A vontade de Jesus nesse momento, quando ele estava ali, qual que ele fala aqui? Não era essa. Ele deixa bem claro, minha vontade agora não é essa. Por quê? Porque ele está sentindo já o começo das dores. O começo das dores. Quando nós falamos que seja em Deus opere em nós tanto a vontade quanto o querer, é que nós vamos voltar lá no primeiro tópico. Obediência. Obediência é o quê? A vontade de Deus.
Então, as minhas vontades são colocadas em segundo plano, porque eu tenho que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, não é que Deus vai trabalhar com você, trabalhar comigo, como se nós fôssemos marionetes, ou como se nós fôssemos robozinhos. Aperta o botão, agora, Edson, você está com vontade, faz lá. Não, Deus, Ele já deixou a vontade dele expressa, Ele já deixou as ordens dele expressas. Eu sei qual é a vontade dele. Agora, se eu estou obedecendo, se eu estou colocando a minha salvação em prática, eu vou fazer a vontade de quem? A minha ou a de Deus? A de Deus. É Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Segunda coisa, irmãos, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Quem convence o homem convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça? É Deus, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Então a obra de quem quer, o realizar de quem quer? Dele. Terceira coisa, irmãos, Deus não dá a glória dele para ninguém. Quando nós fazemos boas obras, quando nós fazemos boas coisas, né? Quando nós estendemos as mãos para as pessoas, ajudamos, o meu coração, o seu coração, às vezes a gente quer se achar. A gente fala assim, nossa, eu sou uma pessoa boa. Por que você é uma pessoa boa, Fabinho? Olha, eu ajudei, eu fiz isso. Irmãos, nem quando eu ajudo e quando eu faço, não sou eu que faço, porque é Deus quem fez através da minha vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, abram aí, irmãos, um pouco antes de Filipenses, Efésios capítulo 2, versículo 10. Me deixa bem claro isso. Amém? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Certo? Para fazermos boas obras. Agora presta atenção no que ele fala sobre as boas obras. O que a Bíblia nos fala sobre as boas obras? As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então quer dizer, eu faço boa obra, de mim não vem nada de bom, irmãos. A glória é toda de Deus. Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Nós temos que ter essa ideia, nós temos que, se nós queremos brilhar, nós chegar, Maria, mas que brilho é esse? Esse brilho não é meu, esse brilho vem de Deus. Igreja, que brilho é esse? Esse brilho não é meu, esse brilho é de Deus. Fabiano, Dani, Moisés, Cris, nossa, como você é boa. Não, é Deus quem está efetuando isso através da minha vida. É Deus que está realizando isso através da minha vida. É Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Para nós encerrarmos, o Rodrigo, no testemunho dele, ele quase falou o último tópico que eu vou falar hoje, todinho, sem queixas ou discussões. Nós estamos falando o quê? Sobre o quê? Nós temos que ser estrelas brilhantes, estrelas que brilham no mundo de trevas. Nós temos que obedecer, colocar a nossa ação em prática e sabendo que Deus, ainda nós temos que falar, não sou eu que faço, é Deus quem faz tudo em mim. E fazer tudo isso sem queixas ou discussões.
sem queixas ou discussões. No versículo 14: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Imagine a seguinte hipótese. Imagine Paulo murmurando. Imagine Paulo se queixando, murmurando ali na prisão. Mas Deus, eu te obedeci, Deus, eu estava fazendo a tua vontade, Pai, e eu estou aqui na prisão. Deus, cadê você? Deus. Tem uma diferença, igual o pastor falou, entre murmuração e entre você colocar o que está sentindo no seu coração. Imagine Jesus lá no Getsemane murmurando para Deus: Deus, mas tinha que ser eu mesmo? Deus, mas tinha que ser eu? Tinha que ser mas não tinha outro Deus. Irmãos, isso é comum em nossas vidas às vezes. Às vezes nós começamos, eu falei para vocês no começo sobre sucesso e sobre nós brilharmos. Às vezes nós começamos a olhar pessoas que têm tido sucesso, pessoas que têm alcançado sucesso. Às vezes você está aqui no Japão, todos nós viemos para o Japão com um objetivo. Ou ninguém vem para o Japão, né? O Quinho não, né? O Quinho já nasceu aqui. Mas todos nós que saímos do nosso país e viemos para o Japão, nós viemos com um objetivo. O objetivo de ter uma melhora financeira. Conhecer o outro país, ter uma melhora financeira, não é? E muitas vezes, nós que estamos servindo a Deus, nós começamos a murmurar. Como murmurar? Quantas pessoas que não servem a Deus, e às vezes a pessoa já está no Brasil, já alcançou o seu objetivo, já, né? E você começa a pensar assim: nossa, Deus, Deus, né? Acho que talvez se eu não te servisse, eu poderia fazer um baile no sábado e no domingo. Às vezes pior ainda, né? Ai Deus, se eu não te servisse, olha quanto de dízimo, de oferta que eu já te dei, já dava para ter comprado já há 10, 12 anos. E começamos a murmurar. Deus, olha Deus, poxa vida, olha. E murmura. E murmura. Deus, mas olha, se eu te servisse, se eu não te servisse, eu não tinha que aguentar minha esposa, não tinha que aguentar minha esposa. Anos, Senhor Deus Pai, a vida, papai, de cada um aqui, Pai. Toma conta, Senhor Deus Pai, da vida de cada um, Senhor. Abençoa, Pai, que nós venhamos, papai, a entender, papai, o teu chamado sobre a nossa vida, Pai. Que as tuas vontades, Senhor Deus Pai, prevaleçam, Senhor Deus Pai, sobre as nossas, Senhor Deus Pai. Que nós venhamos, papai, a ser, Senhor Deus Pai, estrelas, papai, estrelas brilhantes, Senhor Deus Pai. Não porque nós brilhamos, Senhor, não porque nós temos luz própria, Pai, mas porque o Senhor brilha em nós, Pai. Porque sem Ti nada somos, Senhor Deus Pai, sem Ti nada podemos, papai. Mas o Senhor é tudo em nós, papai. O Senhor é tudo no meio da Tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Pai, ajuda, papai, a Tua igreja, Senhor Deus Pai, a obedecer, papai. Ajuda, Senhor Deus Pai, a nós vivermos, Senhor Deus Pai, colocando em ação, Senhor Deus Pai, a nossa salvação, Senhor Deus Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus Pai, que nós venhamos a fazer tudo sem murmuração, papai, entendendo, Senhor Deus Pai, que é tudo, papai, vem de Ti, por Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor Deus Pai, muda, Senhor, através, papai, da Tua palavra, Senhor Deus Pai, a mim, Senhor Deus Pai. Muda, Senhor Deus Pai, os meus irmãos, papai. Toma conta, Senhor Deus Pai, de cada um, Senhor Deus Pai, nessa manhã, Senhor. Que nós saímos daqui, papai, transformados, Senhor Deus Pai. Não, papai, por aquilo, papai, que eu falei, mas pela Tua palavra, Senhor Deus Pai. Pela Tua palavra que foi ministrada, Pai. Pela Tua palavra que foi falada, Senhor Deus Pai. Que foi exposta, Senhor Deus Pai, que é viva, papai, e eficaz, Senhor Deus Pai, para transformar as nossas vidas, Senhor Deus Pai. Em nome de Jesus, papai. Abençoa, Senhor Deus Pai, a Tua igreja, Senhor Deus Pai, nessa nação, Senhor. Abençoa, papai, a cada um de nós, Senhor Deus Pai. Que nós venhamos a entender, Senhor Deus Pai,
que não é pelos meus esforços, Senhor Deus Pai, mas é porque o Senhor está operando em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, aviva, Papai, a Tua igreja, Senhor, nessa nação, nesse lugar, Senhor Deus Pai. Aviva, Papai, a Tua igreja, Senhor Deus Pai, nesses tempos, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Acrescenta, Senhor Deus Pai, na nossa fé, Senhor. Acrescenta, Senhor Deus Pai, na nossa fé. Que quando o Senhor chegar, Senhor Deus Pai, o Senhor ache em Fupuroi, Papai, o Senhor ache no Japão, Senhor Deus Pai, em Hamamatsu, Senhor Deus Pai, uma igreja de fé, Senhor Deus Pai, uma igreja que crê, Senhor Deus Pai, naquilo, Papai, que o Senhor fez, o que o Senhor faz e que ainda o Senhor fará, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus Pai, a vencer as nossas vontades, Pai. Ajuda, Espírito Santo de Deus. Ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que você possa buscar desenvolver a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus a cada dia, a cada momento da sua caminhada. E é claro, para desenvolver a nossa intimidade com Deus, a igreja promove alguns, não digo curso, né, mas algumas oportunidades para você fazer isso, para você ter essa intimidade com Deus. Nós temos aí na quarta-feira culto de adoração a Deus e oração, né? Nós temos aí nessa próxima sexta-feira 12 horas de oração, 12 horas onde nós vamos buscar a Deus. Mas pastor, eu saí lá da minha casa e vim aqui orar 1 hora e ir embora, não tem problema, ora 2, ora 3 então, se você acha que é pouco. Amém? Então nós vamos ter aí o relógio de oração sexta-feira agora, né? E aqui você tem a vantagem, como vamos começar 8 horas a abertura, vai até a meia-noite. Meia-noite a gente vai parar a primeira parte. A segunda parte começa da meia-noite a 1 hora. Aliás, da meia-noite até 7 da manhã. Você vai poder orar em casa. Olha que mordomia, né? Lá enrolado na coberta, não deitado, levanta, né? Levanta e fica de joelho ou de pé. Porque se você ficar deitado 1 minuto, você dorme de novo, não é? Então você vai poder ficar orar da meia-noite até as 7 da manhã na sua casa. Agora quem que vai orar nesses horários? Você, que é a igreja, ok? Então você escolhe um horário, ok? Né? E é claro, não vai deixar todo mundo pegar da meia-noite às 7 não. Nós gostaríamos de convocar a igreja, né, que viesse das 8 à meia-noite, né, são 4 horas que nós temos, né, 8, 9, 10, 11, 12, são 4 horas, nessas 4 horas que você possa marcar um horário nas 4 horas e um horário de madrugada, para você levantar de madrugada e orar, ok? Então marca, o relógio está onde? Não tem ainda relógio, falhou, né? Mas daqui a pouquinho, antes de terminar o culto, vai estar ali, você coloca o seu nome ali. Ah, pastor, mas eu não gosto de orar. Por isso que você tem que orar. Tire 1 minuto. O que é importante para você? Às vezes nós falamos que Deus é importante, que Deus é Deus, que Deus é soberano. Mas espera aí, que Deus é esse? Que soberania é essa que Deus exerce sobre a minha vida? Que preferência é essa que eu dou ao meu Deus se eu não posso dar num mês, num relógio de oração que a minha igreja faz, nas 12 horas, 1 hora para esse Deus? Espera aí, que vida é essa que eu estou tendo? Que intimidade que eu quero ter com Deus? É aquela intimidade que eu quero, talvez todo mundo quer e gosta muito. É aquela só, vinde a mim o teu reino, vinde a mim. Não, mas nós temos que dar também. Veja o que foi falado hoje: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Para você desenvolver essa intimidade, se desenvolver a sua vida com Deus, você tem que orar. Não é fácil orar. Ou é fácil? Para mim é difícil. Um preço a ser pago. E que você possa pagar esse preço. Possa acordar, como é difícil acordar 3 da manhã e você sair do quentinho, dobrar o seu joelho e orar. Ok? Então que você possa marcar ainda hoje o seu nome no relógio da oração.
não espera a irmã Cida, o irmão ir lá. Não, irmão Luiz, marca aqui um horário. Ficamos, às vezes, não. Marca você. Ok? Vai lá, fala, eu quero marcar, eu quero orar na minha casa. Não tem como vir para cá, para a igreja. Então não venha, mas faça o possível para você estar das 8 até meia-noite, 1 hora ou meia hora. Fala, não, vou lá, vou ficar 40 minutos, 1h30. Venha, mas deixe anotado ali no relógio, ok? Então nós queremos contar com você nisso. Desenvolva a tua salvação. E a igreja já tem relógio já há alguns anos que nós já estamos fazendo isso. Nós queremos contar com você.